Olá, meus amigos do Realizare Cursos, estamos estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente e este vídeo é um marco importante do nosso curso. Já caminhamos para a reta final do estudo das principais disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente do nosso ECA. Hoje falaremos sobre o importante tema da justiça da infância e da juventude. Justiça da infância e da juventude. É um tema importante porque é a justiça da infância e da juventude que vai ter a responsabilidade, que vai ter o dever de aplicar, de reconhecer as inúmeras disposições, os direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e também do Adolescente. A justiça da infância e da juventude, portanto, tem um papel muito importante na aplicação do nosso ECA. E importante destacar, antes de passarmos propriamente dito aqui para os slides, que quando a gente fala de justiça da infância e da juventude, nós não estamos falando apenas do juiz, tá? Então não é só o juiz. Nós vamos ter aqui outros órgãos, nós vamos ter aqui outros personagens, outros atores que integram a justiça da infância e da juventude, que tem um papel importantíssimo no reconhecimento das disposições do ECA, e é justamente isso que nós vamos estudar a partir de agora. Vamos lá então, sem maiores delongas. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz a possibilidade de que os estados e que também o Distrito Federal criem varas exclusivas e especializadas para a infância e a juventude. Está lá no artigo 145 do ECA. O objetivo dessas varas da infância e da juventude, como eu já falei aqui, é garantir os direitos da criança e do adolescente, a sua doutrina da proteção integral, a sua doutrina da prioridade absoluta, tá? Só lembrando aqui, a doutrina da proteção integral está prevista lá no artigo 1º e a doutrina da prioridade absoluta está prevista lá no artigo 4º, ambos do ECA. Por que é importante? O que significa dizer a criação de varas especializadas? Varas especializadas são aquelas que existem exclusivamente, especificamente, para tratar dos direitos da criança e do adolescente. Ela existe para tratar especificamente dos direitos, dos deveres, da aplicação das normas do ECA. É mais ou menos, por exemplo, o que existe em relação ao juízo da violência doméstica e familiar contra a mulher. A Lei Maria da Penha, ela prevê que o legislador deveria trazer, que o Poder Executivo deveria elaborar realmente um plano de aplicação, e obviamente o Judiciário também, de instalação de varas especializadas no combate à violência, no enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. O contexto aqui é exatamente o mesmo. A gente parte da percepção de que crianças e adolescentes são grupos vulneráveis e nós criamos ali uma vara que é especializada para cuidar exclusivamente de interesses das crianças e dos adolescentes relacionados ao ECA. Por que essa especialização? No campo do direito, assim como em outras áreas, cada vez mais tem sido afastada aquela ideia de um clínico geral, daquele profissional do direito que sabe de tudo um pouco, que atua de tudo um pouco e no final das contas ele acaba nem sabendo muito de nada. A ideia da especialização é justamente você ter ali um juiz, você ter atores que atuam dentro daquela vara especializada que sabem exatamente como tratar os direitos da criança e do adolescente. É essa a ideia da especialização, garantindo realmente que elas recebam um tratamento especial, um tratamento diferenciado. As competências dessas varas ou essas varas especializadas, elas recebem o nome de juízo da infância e da juventude.
Tenho que te adiantar que, infelizmente, ainda hoje, em muitas cidades do Brasil, em muitas comarcas do Brasil, essas varas especializadas para discutir especificamente os temas aqui da infância e da adolescência, muitas delas ainda não foram instaladas. Então, é muito comum, por exemplo, que você tenha numa comarca, igual, por exemplo, aqui na minha cidade de Barbacena, a gente tem uma vara que ela tem competência criminal para julgar adultos e, ao mesmo tempo, ela cuida das questões relacionadas ao ECA. É a terceira vara criminal e da infância e da juventude, quer dizer, não é uma vara especializada. Ela, junto com as questões relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ela também julga casos de outra matéria criminal, o que não é o ideal, mas infelizmente é o que temos. Essa competência, essas atribuições do juiz da infância e da juventude, obviamente elas são trazidas no ECA e também muitas delas são indicadas na Lei de Organização Judiciária. Cada estado tem a sua lei de organização judiciária, que é o que organiza o funcionamento do poder judiciário naquele estado, certo? E aí o juiz da infância e da juventude, é preciso dizer, apesar de ter um papel crucial dentro da aplicação das disposições do ECA, esse juiz ele só atua processualmente, tá? O juiz ele não vai atrás do menor infrator. O juiz ele não vai atrás da criança que está em uma posição de vulnerabilidade. Essas situações elas são levadas ao juiz e é a partir disso que o juiz atua. Nós costumamos dizer que o juiz ele não tem essa iniciativa de ofício, essa iniciativa própria. Ele precisa ser provocado para decidir as questões relacionadas aos direitos da infância e também da juventude, tá? E, obviamente, o juiz ele vai ter as suas atribuições, ele vai ter as suas competências previstas no ECA, previstas na legislação, Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código Civil, Lei de Organização Judiciária, mas a atuação do juiz tem limites. Ele precisa fundamentar o porquê de determinadas decisões, o porquê está adotando este e não outro caminho, que é justamente um dos pressupostos aqui da coerência, da harmonia do nosso sistema de justiça. Eu estou suspendendo, eu estou declarando, reconhecendo a perda do poder familiar dos pais X em relação a seus filhos Y. É uma decisão drástica. Por quê? Ele tem que dizer o motivo, porque a Constituição Federal prevê lá no seu artigo 93, inciso 9, tá? Especificamente, o princípio da motivação das decisões judiciais. E o juiz, ao aplicar a lei, ele sempre deve se atentar, como prevê o artigo 6º do ECA, aos fins sociais a que ela se destina. Ou seja, o juiz não pode aplicar o ECA em desfavor do menor, em desfavor da criança e do adolescente. Ele deve buscar aquilo que é melhor, aquilo que melhor atenda aos interesses deste menor. Perfeito? A Justiça da Infância e da Juventude, ela vai ter aqui algumas competências que nós podemos trocar também por atribuições, ou seja, o que pode fazer a Justiça da Infância e da Juventude, as atribuições. Então, ela pode conhecer de representação formulada para apuração de ato infracional e aplicar as medidas cabíveis. Quando um menor infrator, quando um menor pratica um ato infracional, a gente já viu que ele não responde criminalmente, ele responde justamente pela prática do ato infracional. Uma das diferenças também entre o ato infracional e o crime é que o crime, para a ação penal ter o seu início, é preciso que o Ministério Público formule uma denúncia. Em relação ao menor infrator, a gente não fala em denúncia, a gente fala de representação, tá? Então, a representação, ela é diferente de denúncia, porque denúncia é o ato aqui aplicável para o caso de imputáveis, para indivíduos maiores de idade. E aí, obviamente, ele vai aplicar as medidas cabíveis, vai verificar se, por exemplo, é o caso de aplicar uma medida socioeducativa, lembrando aqui a advertência, liberdade assistida, internação e por aí vai.
O juiz pode reconhecer o que nós chamamos, a Justiça da Infância e da Juventude pode reconhecer o que nós chamamos de remissão. Remissão, lembra lá dos trechos bíblicos, né? Remissão dos vossos pecados. Remissão está relacionada aqui juridicamente com a ideia de perdão, tá? A consequência é a suspensão ou mesmo extinção, encerramento do processo, tá? Geralmente casos de processos em que se apura a prática de atos infracionais. Nós vamos perceber também que a Justiça da Infância e do Adolescente vai julgar questões relacionadas a pedidos de adoção, tá? Via de regra, esses pedidos de adoção, portanto, eles tramitam na Justiça da Infância e da Juventude, não é no juízo de família, na vara de família, tá? Embora em algumas comarcas, aqui, por exemplo, em Barbacena, durante muito tempo, a vara da infância e da juventude, ela estava sob a administração, sobre competência de um juiz que também exercia as atribuições ali sobre direito de família. Então, ele dividia as atribuições entre questões de família e questões de infância e da juventude. Mas isso não é uma regra, tá? A regra é que procedimentos de adoção sejam apurados na Justiça da Infância e da Juventude. Conhecer de ações civis públicas que expressa, relacionadas aqui ao artigo 209 do ECA, né? Relacionadas a questões de competência, tem que observar se aquele juiz ele tem a competência, e quando a gente fala de competência em direito, a gente não está falando se o juiz é um bom profissional ou mau profissional, a gente fala competência em direito no sentido de ter atribuição, de ter os poderes necessários para atuar naquele caso. Tá? Então, questões ali relacionadas a interesses coletivos, via de regra de crianças e de adolescentes, podem ser apreciadas pela Justiça da Infância e da Juventude mediante a ação civil pública. Vamos imaginar, por exemplo, uma situação da necessidade ali de discutir sobre abrigos, sobre locais de colocação de crianças e adolescentes em situação de abandono. Isso poderia ser discutido, por exemplo, a partir de uma ação civil pública, certo? Assim como o juiz conhece da representação para apuração de atos infracionais, ele também tem que conhecer as representações das infrações administrativas. O ECA prevê uma série de medidas administrativas. Uma das mais conhecidas que nós temos é aquela da figura do educador ou do médico, né, do profissional da educação, do profissional da saúde, que toma conhecimento de um caso ali de suspeita ou de confirmação de maus tratos e não reporta ao órgão competente, ao conselho tutelar. Isso configura infração administrativa sujeita à pena de multa. E outra muito famosa também é a situação do responsável, do proprietário, por estabelecimento de pensão, hotel, motel ou estabelecimentos congêneres que hospeda criança ou adolescente sem autorização dos pais, que estão desacompanhados dos pais ou também não possuem nenhum tipo de autorização para ali estarem, certo? Isso pode gerar uma infração administrativa que, em caso de reincidência, pode gerar até o fechamento do estabelecimento. E é o juiz da infância e da juventude que apura esses processos, tá? Nós vamos ter aqui a questão também de conhecer os casos encaminhados pelos conselhos tutelares. Geralmente, quando o conselho tutelar se depara com uma situação de posição de vulnerabilidade, necessidade de reconhecer direitos básicos ali para crianças e adolescentes, ou situações de atos infracionais, justamente na Justiça da Infância e da Juventude que as medidas serão tomadas. A gente viu que o Conselho Tutelar ele tem atribuições muito limitadas, muito restritas. Questões relacionadas a uma restrição maior de direitos geralmente não são não podem ser tomadas providências pelo Conselho Tutelar. Ele tem que realmente solicitar que a Justiça, para que o órgão competente, seja o Poder Judiciário, seja o Ministério Público, adote as medidas cabíveis, tá bem? É muito importante destacar que quando nós falamos em Justiça da Infância e da Juventude, nós não estamos falando apenas do juiz. Foi como eu iniciei a nossa aula. Para que o Poder Judiciário possa funcionar, é preciso que haja por trás toda uma engrenagem, para que o juiz possa decidir corretamente, para que o juiz possa exercer bem o seu papel.
Por isso que a legislação vai prever a figura dos serviços auxiliares. Auxiliares de quê? Auxiliares de quem? Serviços que vão auxiliar a Justiça da Infância e da Juventude a desempenharem o seu trabalho. E é justamente isso que nós vamos ver a partir de agora. Além da figura do juiz, além da figura do promotor, nós vamos ter, por exemplo, o escrivão, que é quem vai documentar os atos do processo, por exemplo, o oficial de justiça, que é quem vai cumprir mandados, ordens judiciais, certo? Nós vamos ter aqui na participação da infância e da juventude toda uma equipe interprofissional que vai ser composta, via de regra, por educadores, psicólogos e assistentes sociais. Esses aqui são serviços auxiliares, mas essenciais para o bom funcionamento da Justiça da Infância e da Juventude. No caso, por exemplo, de crimes cometidos contra criança e adolescente, principalmente crimes sexuais, a assistência social, o serviço de psicologia tem uma função crucial na elucidação, na abordagem, no tato com a vítima nesse tipo de casos. Tá? Essas atribuições, as atribuições desses profissionais são definidas nas leis. Esses serviços auxiliares, eles vão ter aqui capacidades, vão ter as atribuições de realizar perícias, estudos de caso, sindicâncias. Esses estudos sociais aqui são muito importantes, então eles vão até o núcleo familiar para saber como que é a situação financeira, a situação mesmo da relação de cuidado dos pais com os filhos. É bem interessante na prática. O objetivo é justamente auxiliar o poder judiciário. Então, esses órgãos auxiliares, eles podem, por exemplo, inscrever as famílias em programas assistenciais do governo, como, por exemplo, o Bolsa Família. Eles podem, por exemplo, inscrever pessoas interessadas no cadastro de adoção, tá? O Conselho Tutelar, os órgãos aqui, eles podem auxiliar nesses processos em que nós estamos discutindo a necessidade de destituição, de suspensão do chamado poder familiar, tá? Então, realmente, eles vão prestar aqui um serviço essencial nos processos afetos à Justiça da Infância e da Juventude. E não apenas medidas efetivamente... eles podem tomar, inclusive, medidas de caráter preventivo, tá? Não são medidas efetivamente ali de retirada de direitos, não. Medidas também de caráter de prevenção. Inclusive, normalmente, quando se chega ao extremo de retirada ou de suspensão do poder familiar, é porque antes já foram tomadas uma série de medidas preventivas que não tiveram o resultado esperado, tá? O objetivo, portanto, desses órgãos auxiliares é auxiliar a prestação jurisdicional, ou seja, auxiliar o juiz a decidir, tá? Para que seja prolatada uma decisão justa, com base nas peculiaridades do caso, em estudos daquele núcleo familiar, em laudos, certo? Importante afirmar, no entanto, que apesar desses órgãos, esses serviços auxiliares realizarem estudos, laudos, existe na nossa legislação uma previsão que é extremamente criticada de que o juiz ele não está adstrito, ele não está vinculado a esses laudos, tá? Ou seja, o laudo ele pode entender num certo sentido e o juiz acabar decidindo num sentido diferente, tá? O juiz realmente não está adstrito ao laudo. A justificativa é de que senão o juiz seria um mero homologador de laudos feitos ali por equipes técnicas, peritos, enfim, e não um juiz propriamente dito, tá? Então ele deve basear as suas decisões nesses estudos e nesses laudos, mas ele não precisa decidir exclusivamente com base neles. O juiz ele pode divergir das conclusões do laudo. Então, exemplo, nós podemos ter a situação aqui de que o laudo chega à conclusão de que não há indícios de que aquela criança, de que aquele adolescente venha sofrendo algum tipo de violência no âmbito familiar, no âmbito doméstico. Mas o juiz, analisando todo o contexto, analisando outras provas, pode chegar a uma conclusão diferente. Ele não está adstrito, ele não está vinculado ao laudo. Isso aqui é muito importante. Outro órgão crucial
para assegurar as normas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente é o nosso Ministério Público, o MP, tá? O Ministério Público é uma instituição que está consagrada pela Constituição Federal de 1988. O promotor de justiça, a promotora de justiça tem as mesmas garantias que são asseguradas aos magistrados, daí o reforço, a importância dessa função. É uma instituição permanente, ou seja, ela foi feita para durar aqui eternamente e essencial à função jurisdicional, tá? É permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. O Estado juiz, ele precisa do Ministério Público para auxiliar no bom funcionamento da justiça. A Constituição prevê que o Ministério Público tem como função essencial a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ou seja, aquilo que não se pode abrir mão. Isso é um direito indisponível. Entende-se, por exemplo, que a vida é um direito indisponível, tá? Não se pode abrir mão. E vai ter, como eu disse, uma série de garantias asseguradas, as mesmas garantias previstas para a magistratura, como, por exemplo, a questão da vitalicidade, da impossibilidade de redução dos seus vencimentos, dos seus subsídios, e até por isso ele tem autonomia funcional, tá? O promotor, ele não é subordinado do juiz. Na verdade, todos ali, assim como o próprio advogado, defensor público, ocupam uma mesma posição. Obviamente, o juiz ele tem uma posição de destaque porque ele é o responsável por produzir, ou melhor, ele é o responsável por presidir a audiência, é responsável ali efetivamente por dar o devido andamento aos processos, mas o Ministério Público também tem a sua autonomia assegurada, tá? Tem as garantias, como eu comentei, vitalicidade, então é um cargo que, via de regra, ele é para a vida toda, mas obviamente precisamos lembrar aqui que tanto a Constituição quanto as leis específicas no trato aqui do Ministério Público prevêem a possibilidade, a determinação, melhor dizendo, de aposentadoria compulsória aos 75 anos. Inamovibilidade, então um promotor ele não pode ser simplesmente removido a título de punição, tá? Irredutibilidade de vencimentos, ele não pode ser punido também, os vencimentos do promotor não podem ser reduzidos, certo? E ele vai atuar sempre com independência, tanto na esfera criminal quanto na esfera civil. Vitor, e o EC é o quê? É civil ou criminal? Acaba pegando um pouquinho de cada, né? Depende muito do que estamos discutindo. Se a gente estiver discutindo, por exemplo, questões relacionadas à guarda, tutela e adoção, aí a gente pega um pouquinho mais ali da parte do direito civil, do direito de família. Agora, se nós estivermos trabalhando com questões relacionadas a atos infracionais, aí a gente já recorre mais ao criminal. Não importa, o Ministério Público ele vai exercer os dois papéis. Inclusive, o Código de Processo Civil fala que sempre que houver o interesse de um menor, ou seja, de uma criança ou de um adolescente envolvido, é obrigatória a participação do Ministério Público, esse processo será nulo. Por quê, Vitor? Porque a Constituição, a legislação estabelece que o Ministério Público é o fiscal do cumprimento da lei, é o fiscal de que o interesse público está sendo assegurado, tá? Inclusive, na área específica da infância e da juventude, o Ministério Público vai se destacar como um órgão aqui do interesses difusos, coletivos, indisponíveis, individuais das crianças e dos adolescentes. A gente vai resumir essa expressão aqui, difusos, coletivos, individuais, a questões realmente que, às vezes, transcendem ao próprio interesse de uma só criança, de um só adolescente. É algo muito maior, tá? É justamente nesse tipo de demanda que o Ministério Público vai atuar, assim como naquelas que digam respeito também aos interesses individuais de uma só criança, de um só adolescente. Em resumo, onde tivermos crianças e adolescentes, haverá atuação do Ministério Público, porque
é atribuição do Ministério Público velar pelo interesse público, que é a defesa, a proteção, o asseguramento dos direitos da criança e do adolescente. Isso aí é bem importante. O ECA vai prever aqui várias atribuições, né, assim como a Constituição, a própria lei orgânica do Ministério Público, mas o Ministério Público ele pode, por exemplo, conceder a remissão, né, como exclusão do processo. Então, o juiz ele não pode remir de ofício, ele precisa ser provocado pelo Ministério Público. O perdão que nós comentamos, o Ministério Público que precisa oferecer, tá? O Ministério Público oferece também a representação para apuração de ato infracional. Então, é ele que provoca o juiz para a gente dar início ali ao processo de apuração do ato infracional, tá? Ações que envolvem aqui alimento, suspensão ou destruição do poder familiar. É o Ministério Público que vai tomar conta também, tá? O Ministério Público vai oficiar em todos os procedimentos de competência da infância e da juventude, sob pena de nulidade absoluta, ou seja, se o Ministério Público não participar, se o Ministério Público não estiver na audiência, é nulo, tem que refazer, tá certo? Instaurar procedimentos administrativos, podendo requisitar informações, perícias e documentos de entidades públicas e privadas. Pode, inclusive, expedir notificações, tá? O Ministério Público pode, inclusive, impetrar habeas corpus se um indivíduo, um menor infrator, estiver recolhido, né, estiver custodiado de forma indevida, o Ministério Público pode impetrar habeas corpus para que ele seja solto. Ah, Vitor, mas isso não seria papel da defesa ou da Defensoria Pública? Mas o Código de Processo Penal autoriza que o Ministério Público realize aqui, impetre habeas corpus também, entre aspas, favor do réu. Tá? Mandado de segurança, enfim, mandado de segurança é aquela situação que temos aqui um direito ilíquido e certo, uma coisa que é óbvio que essa criança e esse adolescente têm o direito e por algum motivo está sendo negado. Tá? Geralmente relacionados a questões coletivas. O município, o estado, enfim, não está assegurando ali o número de vagas necessárias. Está faltando vagas para as crianças. Então, o Ministério Público ele pode adotar providências nesse sentido. Oferecer representação para apuração de irregularidade em entidade de atendimento, que lidam aqui com a defesa da criança e do adolescente, tá? E é ele quem provoca o Poder Judiciário para apuração de infração administrativa. Também é uma função importante do Ministério Público. O sistema de justiça, pessoal, além de ter o juiz, além de ter os auxiliares da justiça, ele também vai ter a importante figura do advogado, tá? A justiça, ela precisa do advogado. A nossa Constituição consagra o advogado expressamente como essencial, como uma função essencial à administração da justiça. E outra, crianças, adolescentes ou os próprios familiares em processos que versem sobre interesses de crianças e adolescentes, como por exemplo os processos relacionados à pensão, como regra eles não têm o que nós chamamos de capacidade postulatória, que é aquela capacidade, aquela possibilidade de pedir em juízo, de comparecer em juízo para fazer requerimentos, pedidos, petições, ações, enfim. Quem faz essa função é o advogado. É o advogado que tem a capacidade postulatória. É ele que fala pela parte, tá? O advogado, ele fala pela parte. Quando o Ministério Público, sei lá, por exemplo, oferece um acordo e o advogado vai lá e fala que não aceita, ele não está falando em nome dele, ele está falando em nome do cliente que ele representa, tá? Então, qualquer pessoa ali pode intervir no procedimento por meio do advogado. E, Vitor, mas advogado é caro, tá caro, tô meio sem dinheiro, como é que eu faço nesses casos, nos processos aqui da infância e da juventude? Se a pessoa não tiver como custear um advogado, pode ser nomeado um defensor público para ela, tá? Mas a Defensoria Pública ainda sofre com um processo de estruturação no Brasil, apesar de já ter melhorado muito nos últimos anos. Muitas comarcas ainda não dispõem de defensoria pública. E aí como que faz nesse caso? Obriga a pessoa a pagar um advogado? Não. O juiz vai e nomeia um advogado, tá? Que nós conhecemos como advogado dativo, tá? Esse advogado nomeado pelo juiz é chamado de dativo. Ele exerce ali esse importante munus, essa importante função para assegurar a administração da justiça. E quem vai custear este advogado dativo não é a parte, não é o interessado, é justamente o Estado, certo? É o Estado que vai assegurar
esse pagamento do advogado dativo. Inclusive, a participação do advogado em audiência que se apura ali, em fatos, né, em processos que se apuram a prática de ato infracional, é obrigatória, tá? Se, como eu falei, se por acaso a pessoa não tiver um advogado constituído, um advogado que ela contratou, o menor ou a família, enfim, o juiz pode constituir um advogado ativo ou pode nomear um defensor público. A pessoa ela pode trocar de advogado no momento que ela quiser, se ela sentir ali que seus interesses não estão sendo defendidos, certo? Então, o advogado ele tem uma importância muito decisiva para o bom andamento da justiça da infância e da juventude. A ausência de um advogado também pode anular todo o procedimento. Por fim, encerrando aqui a questão do sistema de justiça, da justiça da infância e da juventude, nós vimos que é possível que tanto o Ministério Público como também a Defensoria Pública ajuizem o que nós chamamos de uma ação civil pública. O objetivo dessas ações é garantir os interesses individuais ou interesses difusos e coletivos de crianças e adolescentes. Interesses difusos, interesses coletivos, repito, é aquilo que transcende o interesse individual, é algo que vale para toda uma coletividade, tá? Casos, por exemplo, em que não está sendo oferecido o ensino obrigatório ou está sendo oferecido de modo irregular, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Essa expressão aqui é uma expressão trazida pelo ECA, tá? Mas hoje a gente não usa mais. Hoje nós falamos pessoas com deficiência. Então, esses interesses aqui eles podem ser discutidos judicialmente por meio de uma ação civil pública, tá? Pode ser ajuizada na Justiça da Infância e da Juventude para assegurar os direitos da criança e também do adolescente. Geralmente interesses ali que transcendem essa questão individual, tá? Mas se por acaso se entender ali que uma questão individual está sendo violada, nada impede que sejam tomadas essa medida da ação civil pública ou outras medidas que se julgar convenientes, tá bem? Nós encerramos, portanto, este módulo relativo à infância e à juventude, a justiça da infância e da juventude, e logo mais a gente volta com mais conteúdos da parte final do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.